50 tons de cinza vai ser fichinha depois desse vídeo aqui. A gente vai falar hoje no ABC das Minas sobre Cassandra Rios, a escritora mais proibida do Brasil. De todas as mulheres que eu trouxe aqui no ABC das Minas, com certeza a Cassandra Rios é a que mais foi assim, teve uma vida complicadíssima por ser mulher, por ser escritora e que teve a própria vida confundida com sua produção artística. Isso porque Cassandra Rios é pseudônimo de Odete Rios. Odete Rios nasceu em São Paulo em 1932 e teve uma vida como qualquer outra vida, filha de pais espanhóis radicados no Brasil. Inclusive ela publicou seu primeiro livro aos 16 anos. Quem deu dinheiro para ela publicar foi a própria mãe dela, mas que prometeu que jamais, nunca, jamais leria qualquer livro de sua própria filha, porque o conteúdo era um tanto quanto complicado, digamos assim, ainda mais para a época, em 1946, galera. O que acontece? Cassandra Rios foi a primeira escritora a trazer a mulher como um ser que sente prazer sexual. Pois é, menino, que loucura, a gente sente prazer sexual. Na época, né, ainda mais na época, hoje em dia ainda tem gente que pensa isso, a mulher era vista apenas como um ser que era para se reproduzir, né? Era impossível ter um prazer. Então essa temática nas obras da Cassandra Rios, desde que ela tinha 16 anos, eram muito presentes. Então, gente, não poderia ser diferente se a mulher foi censurada num nível, mas num nível que vocês não têm ideia. Por quê? Porque na época da ditadura, que foi a produção mais, assim, onde ela produziu mais, a gente já não tinha muito conteúdo que tivesse sexo, por exemplo, ou que tivesse mulheres protagonistas donas de seus próprios narizes. Além de tudo, Cassandra Rios era uma mulher lésbica, então seus personagens também eram mulheres lésbicas, a maioria, né, das suas personagens. Isso, claro, incentivou ali com que a censura viesse e censurasse 33 dos seus 36 livros. Não é brincadeira, não. Aliás, um dos livros da Cassandra, ela teve 16 acusações, entre eles como atentado ao pudor, ela foi, inclusive, indiciada para prisão, mas eu acho que a ditadura na época percebeu que era muito mais fácil, ao invés de prendê-la, tirar, surrupiar, proibir ali toda a produção dela, porque era uma maneira mais silenciosa de censurar a mulher, na verdade. Só que, mesmo assim, porque ela tinha uma escrita que era super linear, os livros eram super baratos, as capas eram super vendíveis e além de tudo isso, como ela falava, tinha muita cena de sexo nos livros dela, numa época em que você não tinha revista, não tinha Playboy, não tinha internet, não tinha nada, os livros da Cassandra viraram esse ponto de referência para muita gente, para muita adolescente, para muito cara, para muita mina que queria ali saber um pouquinho do sexinho, ter uma imaginação ali mais trabalhada. Então ela foi a primeira escritora a vender 1 milhão de cópias, isso nos anos 70, gente. Essa mulher desbancou Jorge Amado, que inclusive foi um dos únicos escritores da época a defender a Cassandra Rios, fazendo diversas publicações, falando que gostava muito da literatura dela. A Cassandra ela só perdeu esse posto de escritora que mais vendeu cópias de livros para o Paulo Coelho, só que só em 1990. Então vocês imaginam aí esse período, né? Inclusive ela viveu durante muito tempo dos próprios, do dinheiro dos direitos autorais. Só que com a censura, ela acabou perdendo muita coisa, teve que vender um monte de coisa que ela tinha comprado com o dinheiro para conseguir sustentar. Inclusive nos últimos anos de vida, ela morreu de câncer, né? Nos últimos anos de vida, em decorrência de um câncer, ela tinha uma livraria no centro de São Paulo. Mas já era pouquíssimo conhecida, infelizmente, sendo que ela teve esse papel de suma importância. Aliás, esse pseudônimo que ela criou, ela falava que ela escutava espíritos, vozes, ela sonhava também com isso, chamando ela de Cassandra. Só que na mitologia grega, Cassandra foi a grande paixão de Apolo, que se negando a dar-lhe os prazeres sexuais que Apolo queria, o Apolo jogou logo uma maldição nessa mulher e falou: você vai ser uma profeta, mas ninguém vai acreditar no que você fala. E foi meio que isso que aconteceu com Cassandra Rios. Aliás, a Cassandra Rios tinha uma coluna na Capricho durante um tempo, ela revisou muitas obras, ajudou muitas obras a serem lançadas aqui no Brasil também. E é bom lembrar, gente, que a gente está falando de uma época que tinha a ditadura, né? Aí ela colocava personagens LGBT, ela colocava personagens mulheres e, além de tudo, ela colocava personagens sexualmente ativas. Numa época que nem o termo GLS, que a gente já considera super antigo, existia. Porque o termo GLS começou a existir só em 1994. A Cassandra já estava quase no final da vida.
Aliás, ela publicou uma biografia que tinha como slogan embaixo, assim, né, como subtítulo, era tipo o pecado de Cassandra Rios, né? Muito complicada, ela já estava muito rancorosa em relação à própria vida. Eu não me preocupo com datas. As únicas que me parecem importantes são as que determinam o dia em que nasci e marcará o dia em que morrerei. O resto é tempo que passa entre as portas onde transita a humanidade. A da vida e da morte. Inclusive, ela se negou um pouquinho durante muito tempo a ter ali um tratamento correto pro câncer, né, para a doença, justamente porque ela se envolveu numa religião que acreditava que a cura viria de outras maneiras, né, através de rituais. Mas depois ela descobriu que ela também tinha um problema, além do câncer, ela tinha um problema no coração e era alérgica à anestesia, o que só dificultou, né, dificultou ainda mais todo o processo dela e o final da vida. A última entrevista que a Cassandra Rios deu foi para a TPM, para Páginas Vermelhas, a extinta Páginas Vermelhas, e eu tive acesso a esse documento, e é um tanto quanto assustador. Isso foi nos anos 2000, mais ou menos, é um tanto quanto assustador o jeito que o jornalista conduz a entrevista, porque ele fica o tempo todo perguntando de sexo para ela, e aí ela fica, mas essa é uma entrevista sobre sexo? E ele fala, não, mas você fala sobre sexo. Ela fala, não, eu falo sobre amor. O que a Cassandra Rios fala é sobre o amor. Aí ele fala assim, mas a Odete Rios então não faz sexo? Aí ela fala assim, a Odete Rios, você não quer saber da Odete Rios. Odete Rios é uma mulher como qualquer outra qualquer, que tem uma casinha, que foi, inclusive, ela só ficou com um quarto e sala, né, em São Paulo. O resto ela vendeu tudo. E aí ela ficava assim, você não quer saber da Odete Rios, você quer saber da Cassandra Rios. Porque a Odete, ninguém precisa saber sobre ela. Aliás, essa relutância da Odete Rios, né, da não escritora, da pessoa que escrevia, em dar entrevistas, facilitava também toda uma concepção de entrevista, de fofocas que apareciam sobre a tal Cassandra Rios, e como ela nunca falava nada a favor nem nada contra, acabava que aumentava ainda mais esse engajamento aí negativo perante a Odete Rios e a Cassandra Rios. Aliás, ela mesma se assumia como uma mulher extremamente conservadora. Ela falava que ela só colocava sexo porque era uma coisa que acontecia. Por isso que, inclusive, a linguagem da literatura dela era extremamente direta, né? Porque ela se considerava uma pessoa que não estava afim de ter um embasamento político nem nada do tipo. Ela era conservadora em sua visão, mas ainda assim foi censurada, ainda assim foi chamada de comunista, ainda assim foi chamada de várias outras coisas só porque ela retratava mulheres que tinham ali desejo sexual, vontade sexual, e mulheres lésbicas, né? Até na reportagem, na entrevista para a TPM, o jornalista pergunta, Odete Rios é homossexual? E ela fala, Odete Rios não te interessa, vou te avisar aqui de novo. Mas e a Cassandra Rios é homossexual? Então, isso é muito interessante também dela. Ela sempre teve vários namoros, algumas mulheres, inclusive, que estão vivas até hoje, que se recusam a falar um pouco sobre quem foi Odete Rios, essa mulher super misteriosa. Na última entrevista, ela fala que ela conseguiu ver uma parada gay antes de morrer, né? Ela viu a parada gay e ficou muito feliz com tanta gente reunida em prol ali, né, do movimento LGBT. E ela era chamada como a Safo de Perdizes. Safo é uma escritora lésbica, né? Que na época, muito tempo, o Papa Gregório VII mandou queimarem os livros da Safo em praça pública. E foi quase isso que aconteceu aí com a Odete Rios, com a Cassandra Rios nos anos 70, por isso que era Safo de Perdizes. Perdizes é um bairro em São Paulo onde ela viveu durante muito tempo da vida dela. E inclusive é super difícil hoje você achar alguma obra da Cassandra Rios disponível. Para mostrar que a censura com o nome dela acontecia por ela ser mulher, não só pelo conteúdo sexual, ela inventou outros 2 pseudônimos, que eram um em nome francês e outro nome em inglês, só que ambos com o sobrenome Rios. E não foi censurado, olha que coisa interessante, né? Então, no final, a gente tem aí essa escritora que construiu uma identidade temática, né? Construiu um tema, uma identidade que foi graças a ela que na literatura a gente começou a ter mais frequentemente personagens, mulheres que tinham ali um prazer sexual, algo para chamar de seu. Uma coisa tão difícil, misericórdia, né? A Odete Rios e a Cassandra Rios no final, ela também foi, enfim,
quase foi presa diversas vezes, teve esses processos aí por trás, por mais que ela se considerasse muito moralista e conservadora, ainda assim ela sofreu muitas consequências de falar abertamente sobre questões que ninguém falava até então. E infelizmente a gente tem um pouco disso até hoje, por mais que os tempos sejam outros, né? Não sei como Odete Rios ou Cassandra Rios se colocaria nos dias atuais, mas foi de suma importância ali para a nossa produção literária e para a nossa realidade enquanto mulheres que produzimos coisas, né? O interessante é que a gente tem 2 filmes também que foram adaptados de suas obras, são bem antigos, mas ainda assim pouquíssima gente conhece Cassandra Rios, pouquíssima gente sabe da história. Aliás, saber da história da Cassandra é dificílimo, eu tive que procurar muito, eu tive que estudar muito para conseguir saber alguns detalhes e com certeza deixei passar diversas questões aí da sua obra e da sua vida, até pelo fato de que ela era mais reservada enquanto Odete Rios, né, não enquanto Cassandra Rios, mas que fica aí para mais gente conhecer. Então, por isso, vamos fazer esse vídeo chegar em mais gente, para mais gente conhecer a obra da Cassandra e de outras escritoras, como já falei da Conceição Evaristo, da Clarice Lispector, hoje da Cassandra Rios, e o próximo vídeo vai ser sobre a Chimamanda Adichie. Mas se você quiser saber também mais sobre isso, estarei lá no Valer um Livro esperando por você para debater também sobre todos esses temas da mulher na literatura, dos LGBTs na literatura, da gente na literatura e, enfim, da literatura no geral, porque isso merece ser conhecido por todo mundo. A gente se vê por aí. Tchau!